João capítulo 17, versículo 13. Agora vou para ti, palavras de Jesus, né? Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Amém? Senhor, esteja conosco nessa noite, Senhor, porque tudo que é bom provém de Ti, e nada que é bom provém de nós. Então, Senhor, ajuda-me para que eu não estrague o que já foi feito aqui. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, envia o Teu Espírito Santo para vivificar essa palavra que vai ser falada aqui nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Numa quinta-feira, há 2000 anos atrás, um pouco mais cedo do que esse horário, começou um culto maravilhoso. Um culto prestado a Deus pelo próprio Filho de Deus. Esse culto começa nos capítulos 13 e 14 de João. No capítulo 13, Jesus inicia lavando os pés dos discípulos. Eles estão no cenáculo, né? No capítulo 14, Jesus inicia o seu sermão. Creio que vocês vão lembrar disso aqui. O pastor Michael acabou de citar algumas palavras anteriormente. Ele começou o seu sermão para os seus discípulos assim: não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar lugar e voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. E assim continua, eles no cenáculo, o sermão continua. No capítulo 15, Jesus começa dizendo que Ele é a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Finalmente, no capítulo 17, Jesus inicia uma oração. O capítulo 17 de João é a oração mais extensa que tem registrada na Bíblia, a oração mais linda, a oração que ele fez na quinta-feira, véspera da sexta-feira santa, da crucificação. E ele começou o capítulo 17 orando por ele próprio. Jesus ora por si mesmo.
E o que ele diz? Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhes deste. E esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Quando eu me converti, eu ficava pensando assim, o céu é muito legal, né? Mas o que nós vamos ficar fazendo lá exatamente no céu, né? A eternidade é um tempo bastante grande, né? E aqui o que João diz? O que Jesus diz? Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, te conheçam, conhecer a Deus. O Deus que criou tudo que a gente vê. O Deus cujos pensamentos são inalcançáveis, inescrutáveis. A eternidade vai ser pouco para a gente conhecer a Deus. Vocês viram aqui como o pastor Maico se emocionou quando ele falou a palavra conhecer a Deus? Tu conheces Jesus, tu conheces a Deus. E ele quer conhecer também. Nós queremos conhecer a Deus. Nós queremos ver a face dele lá. Né? Mas nós não podemos esperar para a vida eterna. A vida eterna já começou. A vida eterna começa quando a gente morre, né? Quando a gente morre para o mundo aqui. Teve um pastor que disse o seguinte, pastor Josemar Bessa, ele disse o seguinte: quando um homem morre antes de morrer, um trocadilho dele, presta atenção, quando um homem morre antes de morrer, ele não precisa morrer quando ele morre. Né? Então, o que ele quer dizer com isso? Que a vida eterna já começou. Né? A vida eterna já começou. Nós não vamos passar pela morte, graças a Jesus. Né? A partir daí, né, Jesus pede, e agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, assim como diz lá no capítulo 1, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Jesus está dizendo agora para Deus glorificar Ele novamente daquela forma do princípio. Após isso, Jesus começa a orar pelos discípulos. Né? Estão ali todos os discípulos, Pedro, Tiago, João e todos os demais. Né? Nesse momento agora, Judas já tinha saído, né? Já era noite, Judas já foi fazer o trabalho dele, né? E ele começa a orar pelos discípulos. O que nós lemos aqui no princípio foi a partir da metade dessa oração. Né? Então, nós lemos a partir do versículo 13, mas antes do versículo 13, ele ora pelos discípulos. E ele continua orando pelos discípulos no versículo 13, dizendo assim: na quinta noite, agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Era quinta-feira à noite. Jesus sabia que no dia seguinte ele ia morrer, ele ia para a cruz. E ele estava falando de alegria, sabendo que o dia seguinte era o dia da morte. O que você faria, sobre o que você conversaria hoje, se você soubesse que você vai morrer amanhã? Ele começa falando aqui sobre alegria. E nós vamos ver em seguida, mais à frente, qual que era a alegria de Jesus. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo. O que é esse mundo aqui, nesse contexto? Esse mundo aqui nesse contexto é o sistema do mundo. O sistema que domina o mundo, o sistema ao qual o príncipe desse mundo domina, né? E não as pessoas. Tá? Exemplo. Tá? O que é o mundo? O mundo diz que vale tudo para você conseguir dinheiro,
Vale você pisar em cima de pessoas, vale você enganar os seus irmãos, né? Vale você brigar por causa de uma herança, vale tudo. E o que a Bíblia diz, o que Jesus diz? Jesus diz que é impossível servir a dois senhores. E por aí vai. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Então, o que significa isso? Que o mundo é como se fosse um rio podre do sistema desse mundo, aonde o maligno domina. E nós, como que nós vamos viver nesse mundo? Se Jesus pediu a Deus não para nos tirar do mundo, como nós temos que viver? Como se nós estivéssemos numa canoa. E nós não podemos deixar essa água suja e podre entrar dentro da nossa canoa. É assim que a gente tem que circular pelo mundo. Santifica-os na verdade. O que é a verdade? A pergunta que Jesus fez para Pilatos. O que é a verdade? Ele mesmo respondeu. Ele respondeu em João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós somos santificados na verdade, somos santificados somente em Jesus. E essa palavra, eu quero abrir um parênteses aqui, foi muito importante na minha conversão. Lá em 2008, eu já contei um testemunho para vocês, não sei se todos estavam aqui naquele dia, mas a minha maior qualidade naquele tempo era ser o maior mentiroso. Eu tinha uma memória muito boa, porque o mentiroso é assim, ele não pode esquecer do que ele falou. Mas como ele não viveu, é muito fácil dele esquecer. Então ele tem que ter uma memória muito boa, ele tem que concatenar muito bem as ideias, para que ele lembre do que ele mentiu, e se porventura não fechar com algum acontecimento, ele tem que inventar uma outra mentira, para desviar e continuar no caminho da mentira sempre. Né? Então, qual foi os versículos que ficaram gravados na minha mente lá em 2008, né, que são aqui também do livro de João? João 8:32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E desde aquele dia que eu entendi isso, eu tomei uma grande decisão na minha vida. Uma decisão complicada, uma decisão difícil, uma decisão que me trouxe problemas, mas que depois me trouxe liberdade. Porque é assim, a verdade traz liberdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. O que é santificação? Santificação não é superioridade, não é isolamento do mundo, não é mérito, não é o santarrão, né? Santificação é você ser separado, é você ser consagrado. Né? Vejam que Jesus disse isso da cruz, disse isso antes da cruz, que eles também sejam santificados. No versículo 20, presta atenção agora, por favor, muita atenção no versículo 20. A minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Eu perguntei para a Cida dentro do carro hoje, para minha esposa: Cida, você sabia que Jesus orou por você? Ela disse: não, eu ouvi dizer que ele orou por toda a humanidade. Não, Cida, ele não orou por toda a humanidade. Ele orou por você, pela Jennifer, pela Nath, pelo Michael, pela pastora Vanessa, por mim. Quando ele disse essa frase aqui, rogo por aqueles que crerão em mim. Nós cremos, nós estamos aqui porque cremos. Por meio da mensagem deles, dos discípulos. Lembra que ele estava orando pelos discípulos? Então, nós cremos na mensagem dos discípulos, na mensagem de João, que nós estamos lendo aqui agora.
João que me disse que eu conheceria a verdade e ela me libertaria. Então Jesus orou por nós. Jesus era Deus. Jesus era 100% Deus e 100% homem. Ele sendo 100% Deus, eu acredito que ele era totalmente capaz, nesse momento que ele estava falando essa frase, de passar todos os nossos nomezinhos na cabeça dele lembrar de cada um de nós. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós. Lembram que no capítulo 15 ele falou, eu sou a videira verdadeira. Vamos ler aqui um pouquinho. E meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia. Agora ele orou por toda a humanidade, que é o mundo, as pessoas. Esse mundo que ele está falando aqui agora não é o sistema maligno, mas são as pessoas que estão lá fora e que ainda não creram. Como que essas pessoas vão crer? Olhando para nós. Então, sabe, pastor, que eu precisava mesmo ser consagrado a pastor, sabe? Eu estou me cuidando muito mais agora. Então, eu queria que todos vocês aqui fossem consagrados a pastor. É verdade, olha, vocês iam sentir que é diferente. Agora, no trânsito, em vez de colocar o braço para fora, eu fecho o vidro. Agora acho que eu já posso colocar o adesivo do CI no carro. Então, para que o mundo creia, para que as pessoas creiam, eles vão crer se eles olharem para nós, e eles virem alguma coisa, eles virem alguma transformação, eles virem uma atitude positiva, eles virem a nossa fé, eles virem que a gente está numa mesma direção. Ontem iniciou um processo lá em Minas Gerais com um deputado. Eu não vou falar de política, não sei de que lado você está, eu também não vou dizer de que lado que eu estou, mas o processo é interessante. Uma pessoa, que por sinal é cristão, ele se levantou e falou, eu vou começar uma caminhada. E ele não chamou ninguém, não combinou nada com ninguém, e ele começou uma caminhada. Ele falou, nessa caminhada eu vou em direção a Brasília. Se alguém quiser me acompanhar. E hoje, pouco tempo eu dei uma olhada na internet ali, ele já tem centenas de pessoas atrás dele. Creio que rapidamente vão chegar a milhares de pessoas, talvez milhões. E o que acontece ali? Qual é a lição que a gente pode tirar dali? Eles estão todos unidos. Eles estão indo numa mesma direção. Eles têm um mesmo alvo, um mesmo pensamento. E é assim que nós, crentes, cristãos, nós da igreja, podemos ajudar o trabalho de Deus, de alguma forma. Quem somos nós para ajudar a Deus, né? Desculpe essa palavra. Mas assim, para que o mundo creia. Porque Jesus está dizendo aqui, ó, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós para que o mundo creia. Então nós temos que ser um com Cristo e com Deus, e que as pessoas vejam que nós somos um com eles, para que eles creiam, para que mais pessoas creiam. Dei-lhes a glória que tu me deste. O que é a glória para o mundo? A glória para o mundo é brilho, é sucesso, é poder, é riqueza. O que é a glória para Jesus? A glória que me deste. Ele está indo para a cruz. Ele está indo entregar a vida dele. Essa é a glória dele. Cumprir essa missão.
E Ele deu essa glória para nós também irmos para a nossa cruz. O que é a glória, então, para Jesus? É um amor sacrificial, é se entregar por nós, é verdade e é cruz. Essa é a glória que Ele nos deu. Que eles sejam levados à plena unidade. O que é a unidade para o mundo? A unidade para o mundo é alianças políticas, são conchavos, são negociatas, são... Unidade para o mundo pode ser um exército, pode ser uma aliança para uma guerra. E o que é unidade para Jesus? É nós sermos um com Ele e com o Pai. Essa é a unidade, é uma unidade em amor. Não somente com Ele e com o Pai, mas também com nossos irmãos, entre nós. Levados à plena unidade, para que o mundo saiba que Tu me enviaste, e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou. Aqui ele fala de céu de novo. Ele fala que ele preparou, ele está preparando esse lugar para nós, e ele quer que nós estejamos lá. Então o que é céu? Lá no começo da minha caminhada evangélica, logo no início, logo eu vi que não era isso. Eu pensei que o céu era uma recompensa, era um prêmio. É um prêmio. Não, o céu não é uma recompensa, o céu não é um prêmio. O céu é relacionamento, é estar com Jesus, é Ele estar conosco, nós estarmos com Deus e conhecermos a Deus e conhecermos a Jesus, como aqui é impossível de conhecer. Aleluia. Que estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem que me enviaste, e eu os fiz conhecer o teu nome. Isso fala de fé. Nós estamos aqui porque nós cremos em Jesus, acreditamos que Deus enviou seu único Filho, e que sabem que me enviaste. Davi era quem? Qual é o título que Davi recebe na Bíblia? Quando se fala de Davi, o que a gente logo pensa? Davi era o homem segundo o coração de Deus. Algumas pessoas mais simples interpretam de uma forma errada essa frase, pensando assim que Davi é o segundo o coração de Deus. Já ouvi isso aí, eu já ouvi alguém falar isso dentro da igreja. Não aqui. E Jesus é o próprio coração de Deus. Então, e estes sabem que me enviaste, e eu os fiz conhecer o teu nome. Isso fala de fé. E continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Esta palavra amor que está aqui nesse texto, no hebraico, no grego, aliás, é a palavra ágape. Ágape é uma palavra para amor. De tantas palavras que existem no grego, existem no mínimo 4 palavras para amor no grego. Tem o amor eros, que é o amor entre homem e mulher, casal, o amor sexual. Tem o amor philos, que é o amor de amigos. Tem o amor
Storge. Alguém me ajuda a recordar? O storge, do que se trata, não lembro. Deve ser em relação à amizade também. E o amor ágape, que é o amor de Deus. Nós não temos esse amor ágape. Nós temos que viver buscando ele. Um dia nós vamos ter. Possivelmente não aqui nessa terra. O amor que mais se aproxima do amor ágape aqui nessa terra é o amor de mãe. É um amor muito próximo do amor ágape. Com certeza, muitas ou todas as mães, ou a maioria delas, dariam a vida pelo seu filho. Iria para a cruz pelo seu filho. Eu acredito que muitas mães fariam isso. A maioria. Mas, tem um trecho da Bíblia que diz assim também: pode uma mãe se esquecer de um filho, mas eu, Deus, jamais me esquecerei. Então o amor de Deus é muito maior. E a cruz de Deus é muito maior. Porque se uma mãe for para a cruz, por uma cruz, por um filho, ela é uma mãe. Ela vai por amor também? Sim. Mas o Deus, Criador de tudo e de todos, o Deus Todo-Poderoso, descer da sua glória, se humilhar e vir para uma cruz, é que tem todo o valor. É por isso que ele conseguiu tudo isso. E a alegria dele, eu vou dizer para vocês qual era. A alegria dele foi cumprir essa missão. A alegria dele foi saber que no dia seguinte ele ia estar lá, pendurado na cruz. Essa era a alegria, essa era a glória dele. Assim ele foi glorificado. Assim ele foi santificado. Quando nós pensamos assim, eu acho que muitos aqui já disseram aquela frase, assim nós já estamos encerrando aqui, aquela frase, se Deus é por nós. Quando vocês falam essa frase, qual das 3 pessoas da Trindade que vem na sua mente? Na minha mente vem o Deus Pai Todo-Poderoso. Então esse é o Deus por nós. Deus conosco, que desceu, se encarnou, se vestiu com as nossas roupas, viveu e sofreu aqui embaixo. Deus conosco, Emanuel, Jesus. E Deus em nós, como os indianos se cumprimentam, né? O Deus que vive em mim, cumprimento o Deus que vive em você. O Deus em nós é o Espírito Santo, que Jesus enviou, o nosso Consolador. Que sejamos um então com eles, que sejamos um com Jesus, que sejamos como aqueles políticos e aquelas pessoas que estão lá nessa caminhada, numa mesma direção, falando a mesma língua, amando as mesmas coisas, mas não na política, mas sim com as coisas de Deus.